Olá, amigos do canal Boas Novas Shalom. Sejam muito bem-vindos. Eu quero perguntar a você se você sabe me dizer o que é idolatria. Nós sabemos que o povo de Israel viveu por muitos anos afundado numa idolatria terrível, que levou o povo muitas das vezes para os cativeiros, que levou o povo muitas das vezes a ser escravizado por outras nações. E nos dias atuais nós estamos vendo as nações também mergulhadas na idolatria. O Brasil é um país que se intitula cristão, mas nós estamos vendo diversos tipos de idolatria no nosso país. E nesse conteúdo que eu quero mostrar a vocês, não será eu, propriamente dito, que vou produzir esse conteúdo, mas será através dos nossos inscritos, né? Eu trouxe aqui, dois inscritos que produziram um conteúdo aqui e eu quero colocar, no vídeo esse conteúdo e vocês assistam aí, depois vocês dão um parecer para nós, ok? Boa noite a todos, inscritos e não inscritos do canal Boa Nova Shalom. Idolatria não é só imagens, mas é uma infinidade de coisas. Você deixar Deus como segundo, terceiro plano e passa a adorar o seu trabalho, o seu cantor, o seu jogador de futebol, o seu time, o seu candidato, o seu político, até mesmo a sua religião. Quantas pessoas colocam a religião acima do próprio Deus? Então, se a gente for falar em idolatria, é uma afinidade, O próprio Deus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Você não pode amar seu trabalho, a sua religião mais do que Deus. Deus disse, a minha glória não dividirei com ninguém. Então, idolatria é assim, Se a gente for falar, a gente vai ficar falando aqui muitas das coisas, mas resumindo, é uma infinidade o que é idolatria. Olá, gente amiga, gente bonita, eu estou transmitindo aqui para o canal no YouTube Boas Novas Shalom, do meu amigo Adriano, lá de Ipaba. Adriano, Deus te abençoe. O nosso assunto aqui é sobre idolatria. Eu quero ler um texto com os irmãos aqui, em Êxodo, no capítulo 10, versículo 21, que diz assim, é um exemplo de idolatria. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, terras que se possam apalpar. No original do hebraico, a palavra apalpar aqui, irmãos, é machens, apalpar, que significa literalmente tocar, segurar, reter nas mãos. Significa poder apalpar mesmo, segurar. Isso é machans, poder segurar. Os egípcios tinham uma crença. O que é, irmãos, uma idolatria? Idolatria é o culto que se presta a ídolo. A fé, irmãos, é uma coisa muito poderosa. Independente de religião, a fé é uma coisa muito poderosa. Independente de religião, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Isso é fé, ponto. Seja fé no Evangelho, seja fé no cristianismo, seja fé no catolicismo, seja fé na umbanda, na quimbanda, no misticismo, na bruxaria, seja fé em qualquer tipo de segmento. Isso é fé, isso é fé. É o que diz aqui na Bíblia, isso é fé. Os egípcios tinham uma fé, irmãos, em vários deuses. Há cerca de mais de 1.500 deuses no Egito. Havia mais de 1.500 deuses que eles acreditavam. Mas tinha os deuses principais. Esses deuses tinham parentes de deuses, que eram semideuses. Tinham ali filhos de deuses, apadrinhamento de deuses. Mas havia os deuses principais. De todo, eram mais de 1.500 deuses. E os egípcios tinham uma fé tão grande em um deus chamado Ra. O nome dele mais conhecido é Ra, o deus Sol. Se identificava como o Sol, o deus Ra. Ele tinha 3 nomes, em diferente parte do dia. De manhã, ele era Kepli, ao meio-dia, ele era Ra, e ao pôr do sol, ele era Horus.
Quando anoitecia, o dia todo os egípcios acreditavam que eles estariam seguros por lá, porque o sol brilhava. Mas quando dava 6 da tarde, o sol se punha e a lua nascia, todos os egípcios se abrigavam, e acredite, nenhum egípcio saía para fora à noite, pela fé que eles tinham em Ra, porque existia um demônio no submundo chamado Apófis. Era um dragão, uma serpente muito poderosa, que para eles acreditavam fielmente. Lembre-se do que diz o que é fé lá em Hebreus. Então eles tinham essa fé e acreditavam piamente que Apófis, essa serpente do mal, destruiria toda a terra, toda a humanidade à noite. Destruiria. Então nenhum deles saiu à noite. E o que acontecia na fé dos egípcios? Juntavam-se Ra e todos os demais deuses. Ra, quando nasceu o sol, era Kepler, ao meio-dia era Ra e ao pôr da tarde era Horus. Juntava-se Horus com todos os demais deuses, mais de 1.500 deuses, e à noite eles acreditavam que esses deuses batalhavam contra a serpente Apófis, e quando o sol nascia, eles glorificavam a Ra, dizendo: mais uma noite, Apófis foi vencida. Mais uma noite, Apófis foi vencida. Isso é idolatria. Quando Deus falou isso com Moisés, Moisés estende a sua mão para o céu e virão trevas. Veio uma treva, irmão, diferente de tudo aquilo que eles já viram. Não era uma noite, como muitas pessoas pensam. Não era uma escuridão noturna, como muitas pessoas pensam. Era matéria escura, porque a palavra no original aqui é Mashen, apalpar, tocar. Você literalmente, os egípcios podiam pegar as trevas nas mãos. Nenhuma luz de tocha poderia se sobressair, ela não aparecia nessa escuridão. Nenhum rosto aparecia. E o interessante é que essa treva dos egípcios, ela paralisava a pessoa, que ela não conseguia se mexer. É como se ela estivesse numa piscina cheia de piche, escuro. Ela não conseguia se mover. Imagine você parado por 7 dias, sem poder locomover o seu corpo nas trevas, sabendo que a sua fé diz que as trevas é dominada por uma serpente maligna chamada Apófis. Nessa época, muitos egípcios ficaram loucos, outros perderam os juízos. Faraó gritou e outros foram gritando, chamando o nome de Moisés, até que se escutou em Gósen chamar Moisés, e Moisés veio. Moisés entra na matéria escura e somente o rosto de Moisés aparece. Moisés não vê o rosto de Faraó, ele só ouve a voz de Faraó e segue ela. Ele entra no palácio e ali consegue ver a voz de Faraó perto dele, e Faraó consegue ver o rosto de Moisés, mas Moisés não vê o rosto de Faraó. E Faraó diz para Moisés, no capítulo 10, versículo 21, guarda-te que não vejas mais o meu rosto, porque no dia que vires, certamente morrerás. Então, irmãos, essa matéria escura foi o maior pavor dos egípcios devido à sua crença, à sua idolatria. Isso foi um terror tremendo, psicológico, que deixou muitos egípcios fora de si. Outros ficaram loucos, outros ficaram débeis mentais, porque essas trevas realmente traziam para eles o medo da serpente Apófis. Deus abençoe, Deus lhe guarde. Isso é uma parte de um assunto chamado idolatria. Então, amados, é isso. Eu quero agradecer o pastor Técio, um amigo que Deus me deu aí nas fileiras do Evangelho. Muito obrigado, pastor, por ter dado-nos o ar da graça aqui nesse vídeo. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua família. E de coração, muito obrigado. O Jeremias também, né, que também tirou um tempinho lá para nos dar um parecer aqui acerca da idolatria. E eu quero agradecer de coração vocês dois aí, que Deus continue abençoando e fortalecendo a vida de vocês. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.